porque está o separando dele. Não se engane, meu irmão, minha irmã. É possível você interagir com a presença de Deus em um lugar como esse e ser iludido por isso. Sentir a presença de Deus não é sinônimo da aprovação de Deus. É possível que a cada domingo nesse lugar você sinta a presença de Deus e ainda assim, por não se arrepender da iniquidade dos seus pecados, você passa a eternidade distante de Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani e os soldados vieram para prendê-lo junto com os sacerdotes, quando perguntavam se ele era Jesus, a quem eles procuravam, Jesus respondeu: eu sou. E a Bíblia diz que quando Jesus respondeu: eu sou, olhe no texto, todos caíram. Um dos níveis de maior expressão de unção da igreja atual, cair no chão, cair na unção, desejo de muitos. Alguns perseguem isso, querem ter experiência de cair no poder. E eu te pergunto, aqueles homens que caíram no poder, eram convertidos? Não, estavam ali para prender Jesus, mas caíram na unção. O problema de um ambiente onde há pessoas que sabem invocar a glória de Deus é que ele é perigoso para você que quer viver no pecado. Porque no ambiente onde nós invocamos a glória de Deus, onde há pessoas que carregam a unção, que sabem interagir com ela, a glória de Deus vai responder esses homens, vai responder os famintos que estão no lugar. E a glória que vem sobre um homem, sobre uma mulher de Deus, ela transborda. E se ela transborda, ela é como um rio sem controle que vai alcançar todos ao redor, meu irmão. E a água que bate no pé de cada um ao redor é uma decisão sua se você, como Naamã, vai se deixar ser curado por ela ou não. Mas é possível você permanecer interagindo domingo a domingo com a presença de Deus nesse lugar e achando que Deus está respaldando você, moça, a permanecer na iniquidade. Isso é uma palavra de amor, porque se você ama a Deus, você não quer passar a eternidade longe dele. E alguém precisa te dizer que aqueles que amam ao Senhor guardam a sua palavra. E por vezes vai doer, feridas de morte. Guardar a palavra vai doer. São feridas de morte, irmão. Da morte do seu eu. Da morte do seu eu, irmão. Confie no Senhor, que depois do sofrimento, da dor, da renúncia, há bálsamo de cura e de vida para aqueles que olham para Jesus e digam: tá doendo, mas eu te amo e confio na sua palavra. É tempo de liberarmos mais unção. Mas a unção que nós desejamos, você só vai viver, meu irmão, com morte. Tem que morrer, irmão. Tem que morrer, irmão. Nós amamos o Senhor, então o que Ele nos pedir nós daremos. Pois bem, você sabe de muitas coisas que Ele já pediu nas Escrituras. Comece por elas. Comece por elas. Comece por elas. Nós queremos ter muito zelo com o que Deus está fazendo nesse lugar, irmão. Isso aqui não vai se tornar, por causa da unção, um lugar de entretenimento para pessoas virem aqui e sentir. Eu quero que você seja transformado. Eu acredito no que está após você, meu irmão.
após a sua morte, existe poder, existe mais de Deus, existe família, existe pessoas sendo alcançadas. E sobretudo existe você eternamente com Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou pregar uma palavra hoje que já preguei. Não faço isso com frequência, não tenho nada contra, mas eu tenho muita dificuldade de pregar a mesma palavra duas vezes. Tenho muita dificuldade mesmo. Admiro quem consegue, que é muito útil. Porque se você consegue pregar mais de uma vez, a gente consegue inculcar mais o conhecimento na vida da igreja. Provavelmente vocês nem lembram que eu preguei há 3 domingos atrás. Claro que no Espírito vocês pegaram, alguma coisa foi absorvida. Mas se eu conseguisse repetir mais vezes, eu acho que eu ia conseguir ajudar o processo de aprendizado de vocês. Mas eu realmente tenho dificuldade. Mas hoje eu decidi pregar essa palavra que foi tema de conferência nossa já. E aí quando eu estava hoje à tarde ouvindo, tá aí uma coisa difícil para quem canta e para quem prega, é se ouvir. Dá um ódio de você, irmão. E ao mesmo tempo uma misericórdia de quem te ouve. Você fala, como que eles me aguentam? E aí eu fui ouvir a mensagem que eu preguei na conferência, Perdendo o Medo dos Homens. E apesar da dificuldade de me ouvir, da irritação que causa nos ouvidos, que mensagem poderosa foi aquela, meu irmão. Na verdade, que conferência foi aquela. E aí quando eu estava ouvindo, eu anotei mais algumas coisas. Quando eu estava vindo para cá, coincidentemente, se é que posso dizer assim, jesuidentemente, um rapaz, me marcou no Instagram, ouvindo uma mensagem. E não está aqui na nossa igreja. Qual a mensagem de tantas que ele podia estar ouvindo no podcast, que deve ter lá, fácil lá, 400, 500 mensagens? Qual que ele estava ouvindo? Perdendo o medo dos homens. Eu falei, amém, Jesus. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, verso 11. Aqui é a narrativa da história que todos vocês conhecem, da vitória do povo de Israel sobre os filisteus, através de um jovem chamado Davi. Aquele jovenzinho que Deus tirou de trás das malhadas, pastor de ovelhas, sem estereótipo de homem forte, franzino, que em um momento de grande crise no meio do povo de Deus, Deus levanta esse jovem como uma arma secreta de Deus para libertar o seu povo e para dar um livramento para o seu povo. Então aqui no capítulo 17 é a narrativa do momento onde Davi vai ser levantado por Deus para destruir Golias, vencer Golias. E eu quero ler com vocês aqui o estado que se encontrava Saul e todo o exército de Israel diante de Golias. Golias se levantou com uma ideia. Ele disse, vamos poupar gente. Para que vai ficar aqui morrendo gente, soldado um matando o outro? Eu vou representar os filisteus e vocês levantam alguém aí para representar vocês. Assim a gente faz um combate só e quem vencer, venceu pelo seu povo. Você tem que perceber que, não é o que eu vou pregar hoje, mas aqui está escondido a história da redenção. Golias, ele é a figura do que outrora nos afrontava. O diabo, o pecado, as maldições. E se um vence, ele vence por todos.
Então Jesus, ele foi o nosso Davi, que assim como Davi vence Golias, e porque Davi vence Golias, Israel vence. Quando Jesus vence, nós vencemos juntamente com ele. Amém? Eu já vi muitas analogias sobre essa história, e na maioria das vezes, não que seja um erro, dá para se aprender por esse ângulo também. A maioria das vezes, a igreja, o povo de Deus é Davi. E eu disse, não tem problema nenhum, é um lugar de aprendizado também. Mas falando do plano de redenção, a igreja, na verdade, os seres humanos, eles não são Davi. Os seres humanos, a humanidade, é os soldados de Israel, que estão aonde? Nas trincheiras, morrendo de medo. É assim que nós nos encontrávamos. Meu Deus, por que eu estou falando isso? Aí depois não sobra tempo para me falar o que eu tinha que falar. Nós nos encontrávamos nas trincheiras, cheios de medo, aprisionados pelo medo, pela afronta do diabo. E aí Davi se levanta por nós, Jesus se levanta por nós e vence a nossa batalha. Amém? Mas agora vamos voltar aqui. Verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, Golias começa a afrontar, depois de dar essa ideia de como deveria ser o confronto. Golias começa a afrontar e fez isso por 40 dias. Então assim, 40 dias os soldados mais bem treinados de Israel estavam com medo nas trincheiras, sem ninguém ter coragem de se levantar para enfrentar o homem. Ele só tinha 3 metros de altura, irmão, nada demais. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tiveram muito medo. Mas graças a Deus, por um jovem chamado Davi. Verso 20 agora, pula lá para o verso 20. Está lá, os filisteus, tudo afrontando o exército de Israel, Israel com medo, Saul com medo, um homem que já tinha vencido guerras, batalhas. Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja, chamavam a guerra. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Olha isso aqui. Davi, quem é Davi? Quando Samuel visita a casa de Jessé, você aprendeu aqui recentemente com o pastor Cláudio, falando sobre isso. Samuel achou que cada um dos irmãos de Davi era o ungido de Deus, porque cada um tinha 45 de braço. Só homem com cara de guerreiro. E Davi era franzino, não tinha estereótipo nenhum de soldado. É esse cara que quando chega na batalha, gente, você tem que emprestar sua imaginação para Deus. Esse cara chega na batalha, todos esses caras fortões estão com medo na trincheira, ele corre para o fronte. Ele corre. Eu quero te fazer uma pergunta: como as pessoas enxergavam Davi e como Davi se enxergava? Há um abismo entre uma coisa e outra. As pessoas enxergavam Davi como um jovem incapaz. Você vai ver que os irmãos dele vão ficar bravos com ele, que quando ele vai falar com Saul da ideia dele de enfrentar Golias, Saul fala: você é doido? Eu parafraseando. Que história é essa, cara? É como se Saul estivesse falando assim: você se enxerga, menino? E ele tem que contar uma história. Davi tem que contar uma história. Ele tem que dar um testemunho. Por isso os testemunhos são importantes, porque respaldam você.
Ele já sabia quem ele era, mas os testemunhos o respaldavam. E aí ele conta, mas ninguém botava fé que aquele cara podia derrubar Golias. Essa era a maneira que as pessoas o viam. Mas como ele se via, para ter a ousadia de ir em um lugar onde todos estão com medo, ele corre para frente da batalha. E ele corre para frente da batalha, eu não vou ler os detalhes aqui, lê em casa, cheio de ousadia ao ponto de soar arrogante. Pessoas que têm revelação e convicção de quem são em Deus, por vezes serão taxadas de pessoas arrogantes e orgulhosas. Podem o ser também. Mas eu conheço muita gente que é taxado de arrogante e orgulhoso, e na verdade ele é só alguém que sabe quem ele é em Deus. Davi, ele chega, e quando ele vê Golias afrontando, ele vai perguntar: olha o abuso do menino, gente. O bicho era nojento. Se você estivesse lá na trincheira, essa é a ideia que você ia ter de Davi: bichinho nojento. Por quê? Porque Davi chega e ele faz uma pergunta: quem que vai ganhar? Quem derrubar esse gigante? Olha só, que abusado, irmão. É tipo assim: eu vou derrubar. Ele sabe que ele vai, mas eu quero saber o que vai ganhar. Olha o abuso. Os irmãos dele ficam indignados com a postura dele. Como Davi se via. Agora salta lá para o verso 32. Aqui Davi já está com Saul. Vamos ver como ele se vê. E Davi disse a Saul: não desfale. Irmão, eu fico imaginando a cena. O cara está diante do rei, irmão, com aquela estrutura corporal, com roupa de pastorear ovelha. E olha a ousadia dele: rei, não fique triste, não fique preocupado, cheguei. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha isso aqui, irmão. Ô, gente, fica preocupado não. Estou vendo que vocês estão tristes, estão abatidos. Fica assim por causa de Golias, não. Teu servo, quem? Ele, irmão. Eu imagino Saul. Esse cara é um brincante. Se tivesse stand-up na época, ele ia falar assim: cara, isso deve ter saído de um show de stand-up do YouTube. Olhando a carcassinha dele, sem uma armadura, sem uma espada nas mãos, com cheiro de ovelha. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Você vê assim que Saul deve ter pensado: é doido, não vou nem ficar contrariando muito não. Que ele só fala assim: irmão, não dá para você não, você é novo ainda, menino. Tipo assim, eu não quero matar os seus sonhos, então você é novo ainda. Fica assim não, mas não dá para você, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: olha, isso aí é como você me vê. Olha isso aqui, irmão. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Aqui é a importância do processo que você quer pular fora, do momento que você quer fugir. Lá na frente vai fazer sentido. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão e um urso, e tomava a ovelha do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei da sua boca, e levantando-se contra mim, lancei-lhe mão à sua barba, e o feri e o matei. E ele vai contar que ele fez isso com um leão também. Como ele se enxergava. Verso 45, pula para lá agora. Aqui Davi já está diante de Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel a quem tens afrontado. E você sabe como é que terminou a história. O Golias, o gigante, foi para o chão. Mas a pergunta é como Davi se enxergava. E quanta convicção ele tinha ao ponto, eu já ensinei isso aqui, de fazer com que Saul topasse isso, irmão. Qual que era a proposta? Volta. A proposta era: quem ganhar, ganhou por todos. Quem perder, perdeu por todos. Saul chamou ele de menino, você lembra? Você é moço ainda. Chamou ele de menino. Mas Davi tinha tanta convicção e ousadia quanto a quem ele era, que o discurso dele era carregado com um nível de unção de autoridade tão grande, que Saul permitiu que Davi fosse lá e representasse o povo de Israel inteiro, inclusive ele. Se colocou debaixo da autoridade de Davi naquele momento, todo um povo, como Davi se enxergava. Abre a sua Bíblia comigo agora, lá, João capítulo 20, verso 19. Que recebamos um batismo, um mergulho em Deus tão profundo quanto que Davi recebeu, tornando ele um homem ousado, um homem com consciência de quem ele era em Deus. Davi andou tempo demais com Deus para temer uma adversidade como aquela. Davi andou demais com Deus para ter medo dos homens, meu irmão. Davi andou tempo demais com Deus, mergulhou profundamente em Deus. Não fazia sentido ter medo dos homens, sendo amigo de Deus. João 20, verso 19. Depois da morte de Jesus, chegando pois à tarde naquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio dele e disse: paz sejam com vocês. Boa essa palavra, né? Boa essa palavra de Jesus, providencial. Jesus poderia dizer muitas coisas, mas foi providencial ele dizer: paz sejam com vocês. Porque eles estavam atribulados, eles estavam inquietos. A palavra paz no hebraico é shalom. Então Jesus chegou ali e disse: shalom. Shalom quer dizer tudo certo, tudo no lugar, nada quebrado. Então Jesus chega, tudo certo, tudo no lugar, nada quebrado. Jesus ele chega e ele quebra um céu de opressão. Jesus ele tem que ser assertivo no que ele vai dizer, porque o ambiente ali carregava um céu de opressão, um céu de medo, de ansiedade, de desesperança. Porque os discípulos estavam com medo, presos dentro daquela casa, entraram, fecharam a porta, com medo do que os judeus, do que os romanos poderiam fazer com eles, depois daquilo que eles viram eles fazerem com Jesus. Agora, quem são esses discípulos aqui? Os mesmos crentes que oravam e expulsavam demônios. Os mesmos crentes que nas suas mãos pães foram multiplicados. Os mesmos que viram Lázaro ressuscitar dos mortos. Os mesmos que viram Pedro, Tiago e João, Jesus ser transfigurado no monte. Os mesmos que viram Jesus andar sobre as águas, agora estavam com medo dos homens. E por vezes, e talvez nesse momento, alguns de vocês aqui se encontram nesse lugar.
mesmo tendo experimentado tantas expressões do poder de Deus, tendo visto tantas coisas, terem recebido tantas palavras proféticas, olha o tanto de palavra profética que eles receberam do que Deus faria através deles, e agora eles estão com medo de se moverem por causa daquilo que os homens podem fazer com eles. Só que esses mesmos discípulos aqui são aqueles que amanhã, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, um a um, vai escolher o martírio. Exceto João, que morre provavelmente de velhice na ilha de Patmos, mas debaixo de muito sofrimento. Todos os discípulos vão escolher o martírio. Eles que estavam com medo do que os homens podiam fazer, como Pedro, que vai chegar, como diz a história da igreja, diante da morte, diante dos seus algozes. Ele diz, quando eles falam para ele, nós vamos te crucificar como o seu Jesus, ele diz, opa, não faça isso. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Se vai me crucificar, então vira essa cruz e me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a Jesus. E assim ele foi morto. Meu Deus, o que aconteceu com esses homens, irmão? Que batismo foi esse? Outro dia eu falava aqui, o Wesley estava compartilhando comigo, depois eu falar num determinado lugar com algumas pessoas meio importantes, outras semi-importantes. Bill, achei interessante que você chega no lugar, você não se acovarda, você chega de cabeça erguida, dá para perceber que você está à vontade. Como que eu vou ter medo do que os homens podem fazer, da opinião dos homens, irmão? Como nós vamos ter medo da opinião dos homens, do que os homens podem fazer? Até quando nós vamos ficar buscando por aceitação das pessoas? Eu não estou falando sobre não se preocupar com o testemunho, porque primariamente testemunho você dá porque você deve como um filho de Deus. Se a presença de Deus está em você, ela te santifica. Eu não estou falando de se preocupar, de não se preocupar com dar testemunho. Não, você deve ter zelo com a presença de Deus na sua vida, mas não deixar de fazer, de ser, de responder o que Deus está pedindo a você, o que você pode fazer, com medo da aprovação das pessoas. Esses mesmos discípulos vão ser aqueles que Atos vai testemunhar sobre eles. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Uma cidade recebendo eles com essa expectativa. Aqueles que bagunçam, que viram a mesa, aonde eles passam, chegaram até aqui. Os mesmos que agora estão com medo dentro de casa, trancado. Que batismo é esse, meu irmão? Que mergulho é esse, irmão? Atos dos Apóstolos 4, verso 31. Em Atos 2, você sabe que os discípulos vão ser batizados com o Espírito Santo, amém? Enquanto você abre, estou me lembrando aqui de Pedro. O mesmo que agora está com medo dentro de casa, trancado. O mesmo Pedro vai ser pressionado pelos soldados, pelos judeus, pelos da sinagoga. Não continue com essas operações de milagre, depois de prendê-los. Aí Pedro vira e fala o quê? Cabe mais a nós obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Em Atos 2 eles recebem um primeiro derramado do Espírito Santo. Só que em Atos 4 o Espírito Santo vai ser derramado outra vez. E é aqui que nasce a minha compreensão, que ensino a vocês, de que é possível você receber mais de um batismo do Espírito Santo. É óbvio que existe um que é o tirar da tampa. É a sua primeira grande experiência. Mas é a sua fome de Deus que vai determinar, porque batismo é mergulho. Quantos mergulhos você vai dar na sua caminhada? Em Atos 2,
todos foram cheios, e os discípulos estavam lá. Em Atos 4, vai dizer de novo que todos foram cheios do Espírito Santo, e de novo os discípulos estavam lá. Então os discípulos esfomeadinhos receberam um derramamento de poder 2 vezes. Eu quero ser sempre esse tipo de gente, porque eles podiam estar em Atos 4 só ministrando na vida dos outros, mas ele era como eu e você, eles ministravam e pulavam para receber junto. Eu não estou aqui só para dar, eu quero receber, eu quero participar do que Deus está fazendo. Não perderam a fome de Deus, amém? Então vamos lá, Atos 4:31. E tendo orado, olha o mover que aconteceu aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, o grande sinal foi profecia, oração em línguas, linguagem transformada. Mas agora o grande sinal de Atos 4 e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No segundo batismo, um mover aconteceu onde as correntes de medo das pessoas, do que as pessoas podem falar, do que elas podem pensar, dizer, foram arrancadas dessa multidão que estava aqui. Eu não estou dizendo que você precisa de um segundo, de um terceiro, de um quarto mergulho em Deus para perder o medo dos homens. Você pode perder sim no seu primeiro batismo, no dia que você recebe o Espírito Santo. Mas se você recebeu o Espírito Santo e ainda se vê como alguém que tem medo da opinião dos homens, vai ter que mergulhar mais fundo. Vou dizer de novo. Se você recebeu o batismo do Espírito Santo uma vez, mas ainda busca a aprovação das pessoas, ainda vive essa doença que é fazer e deixar de fazer, é importante dizer isso. Porque não é só sobre deixar de fazer, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ter medo dos homens não é sobre deixar de fazer, é por vezes fazer aquilo que Deus não está te pedindo, mas a multidão está te pressionando, ou você se pressiona para poder fazer, ser notado e conseguir aprovação. Deu para entender? Então, irmão, se você ainda se vê nesse lugar, você precisa dar um novo mergulho no Espírito Santo, porque o resultado em algum momento vai ser esse aqui. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Um grande inimigo de homens cheios do Espírito Santo, irmão, eu faço questão de dizer de homens cheios do Espírito Santo, porque eu já vi e já me vi nesse lugar, sendo cheio do Espírito Santo, ou seja, tendo o Espírito Santo, sendo um homem de experiências com o Espírito Santo, mas ainda me ver preso em uma dessas amarras aqui, ó. É a maneira pela qual o diabo controla homens cheios de Deus. Homens cheios de Deus podem ser controlados pelo diabo. Como? De fora para dentro. De dentro para fora é impossível, então não está cheio do Espírito. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem como o seu espírito ser casa de demônio. Mas o diabo pode controlar você através de sentimentos, de pensamentos, de amarras do lado de fora. Você pode controlar um ser com mais de uma maneira. Você pode controlar como os Power Rangers. Fui lá no seu tempo agora, né? Jaspel tinha robozinho também? Não sei, não é do meu tempo, eu não sei. Tinha robozinho? Você pode controlar de dentro. É os Power Rangers ao Megazord, eles estão dentro. Agora você pode controlar de fora, por um controle remoto, mas eu quero usar uma outra analogia aqui que é mais fácil de você entender como o diabo trabalha. Marionetes. Pequenas cordinhas, finas, nylon, de maneira que as pessoas nem conseguem ver que o que está movendo aquele boneco é um pequeno nylonzinho. Raiz de amargura,
ressentimentos, necessidade de aprovação das pessoas, cada um num bracinho. E aí o Espírito Santo está dizendo, vai! De dentro ele diz vai, mas de fora o diabo puxa uma das suas cordinhas, não vai. E você, ainda que saiba que Deus está dizendo dentro, você tem medo de se ferir com as pessoas, a vergonha do que vai acontecer se você for lá e orar e a pessoa não for curada, se der a palavra e ela não receber, a cordinha te puxa para trás. Deu para entender? Então, algumas das correntes de homens cheios do Espírito: falta de habilidade com ressentimento. Se você se ressente com facilidade, irmão, você é um alvo fácil do diabo. Medo dos homens, necessidade de aprovação. E aqui é o que eu estava dizendo, necessidade de aprovação também é uma expressão de medo dos homens. É a busca por um modo de ser aceito pelas pessoas. Será que se eu fizer mais eu impressiono ao ponto dele me aceitar? Será que se eu produzir mais na igreja? Percebe que é possível nós gerarmos filhos, coisas no reino de Deus que Deus não gerou, começarmos ações ministeriais, demandas que Deus não gerou, mas porque nós queremos impressionar as pessoas, queremos mostrar resultado para que as pessoas vejam aquilo que você vê sobre você, e talvez o que você vê é justo, é Deus que te mostrou que você é um grande homem de Deus, mas você não quer esperar o tempo dar o seu fruto, e aí você começa a forçar a porta. Deu para entender? Para ser aceito mais rápido, para receber esse acalento de você é uma bencinha. Você é uma bencinha. Meu Deus, que coisinha linda espiritual. Meu Deus do céu, como é ungido. Como é lindo. Olha a áurea dele. A unção que exala. Isso é muito perigoso. Então há aqueles que vão sem ser tempo de ir. E aqueles que deixam de ir porque estão com medo também do que as pessoas vão pensar. E assim o diabo vai controlando cada um à sua maneira. Eu me lembrei, enquanto escrevi isso aqui, sobre a força que alguns animais possuem, mas mesmo tendo tanta força e violência disponível ao seu favor, são facilmente controlados por outros. Por exemplo, o cavalo. Eu andei a cavalo por um bom tempo da minha vida. Cheguei a andar até como atleta, competindo em competições de tambor, baliza, timpane. Quem aqui entende um pouco de cavalo sabe do que eu estou falando. Então, eu tinha costume de sentar em cavalos e competir em cavalos que algumas pessoas olhariam num mundo aí nem que me pague. Porque parado eles já estavam agitados, com sangue quente, doido para entrar na pista. Animais que quando chegavam na pista, porque eles vão se tornando apaixonados pela adrenalina ali da prova, eles realmente gostam, alguns animais. Alguns animais, por exemplo, vê boi e já fica todo oriçado, que eles gostam de apacentar o boi. Eles gostam de competir. E aí você coloca ali o animal, ele está dando pinote, pulando, bufando, com o pescoço ali colado no peito, porque tem alguém ali segurando a rédea, mas você vê que se soltar, ele vai sair igual um tiro. É uma explosão. Tem uma raça de animal que é o que eu competia de cavalo, que se chama quarto de milha. Se chama quarto de milha porque em um quarto de milha ele tem uma explosão de velocidade. Eu já vi gente com experiência, na hora da largada, a pressão da anca do animal, da bunda do animal, para você entender melhor, que a força traseira, da força traseira ser tão grande que o cavalo sair e a pessoa ficar. Várias vezes. É uma cena até bem engraçada. Vai o cavalo e a pessoa cai para trás.
Então, eu vi esses animais com essa força bruta serem dominados por um freio de borracha dessa espessura na boca. Ó. Isso aqui, ó. Freio de borracha. Há animais que têm a boca sensível que você não pode botar metal, você não pode botar aço. Tem que ser, e os mais bem treinados, um freio de borracha já resolve. Só o toquinho que você dá na boca dele determina se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda. Ah, se esse cavalo soubesse a força que ele tem, meu irmão. Esse mesmo animal, se não for adestrado, e você pular em cima dele, meu irmão, você vai cair, ou sem ele, ou ele vai cair junto com você em cima de você. Mas em cima você não vai ficar, irmão. Porque ele não foi adestrado. Quantos de nós temos sido adestrados por esse Espírito, meu irmão? Quanta força, quanta violência no melhor sentido da palavra, agressividade, potencial, poder há dentro de nós que não é liberado porque o diabo vai puxando os seus freios. Aqui você não vai. Até aí eu deixo aí, mas aqui você não passa. Até quando, meu irmão? João 5, verso 28. Que palavra profética poderosa para essa palavra que nós estamos ministrando hoje. João 5, verso 28. Não vos maravilheis ao me ouvir dizer, vos afirmo que vem a hora em que todos os que estão mortos ouvirão a sua voz. Olha a palavra profética de João. Vai chegar um tempo em que aqueles que estão mortos ouvirão a voz de Deus. E esse tempo é agora, meu irmão. Quanto mais morto, mais você ouve a voz de Deus. Agora tem uma coisa que morto não ouve. Morto não ouve ofensa. Morto não consegue ouvir ofensa. Se você chegar num velório e ali tem um homem morto, e os seus inimigos estão em volta do seu caixão, estão ali dizendo, o povo está aqui, mas não sabe que ele era assim, que ele era assado, o que ele fez, quem ele era. Está todo mundo falando mal. O morto vai levantar para dizer, graças a Deus não, né, gente? O morto vai levantar para se defender? Não. Por quê? Porque está morto. Morto não se ofende. Morto não se ressente. Morto não sente, meu irmão. Morto só sente, só ouve aquilo que o Espírito está dizendo. Os mortos só ouvem a voz de Deus. Se você quer ser alguém que ouve a Deus, você precisa morrer. Porque se você não morrer, se você continuar ouvindo as palavras de amargura, de ressentimento que o diabo quer plantar no seu coração com relação às pessoas, você nunca vai poder ouvir a voz de Deus para aquilo que Deus quer fazer. Se você é alguém que se ressente, você é alguém que o controle da sua vida está na mão do diabo. Toda vez que você estiver prestes a viver algo novo com Deus, ele liga a televisão e mostra o que você sofreu, o que aconteceu. Ressentir é sentir de novo. Sentir de novo algo que já passou. Ressentimento é o diabo rebobinando a fita de momentos da sua vida que já deveriam ter ficado para trás. E toda vez que a imagem que Deus traz é eis que faço uma coisa nova, por acaso você não vê? Você não consegue ver, porque quando Deus diz eis que faço uma coisa nova, o diabo aperta o controlezinho na sua televisão, da sua cabeça, e começa a mostrar o que fizeram com você no verão passado. Olha o que aconteceu com você. Você não pode, não é para você, e aí você fica preso nesse sentimento. Como você vai sentir as batidas do coração de Deus, as urgências da mente de Deus, se você está sempre preso nesse loop?
Eu quero morrer um pouco mais para que eu ouça mais a voz de Deus, irmão. Só pode ser humilhado pelos homens quem está vivo, irmão. Vou dizer de novo. Só pode ser humilhado pelos homens quem está vivo. Carne morta é adubo. Tem muita coisa de Deus para brotar na sua vida que vai brotar em cima da sua morte, irmão. A morte do seu orgulho, a morte do seu eu. Carne morta é adubo. Homens que não se ressentem, que não se ofendem, são terras férteis para sementes de avivamento. Carne morta é adubo. Homens que não se ressentem, que não se ofendem, são terras férteis para sementes de avivamento, meu irmão. Todos os grandes homens de Deus estavam mortos o suficiente para que Deus plantasse neles moveres sobrenaturais. E todo mover sobrenatural vai trazer problema, irmão. Todo mover de pioneirismo vai trazer problema. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que é problema para os outros, para quem tem graça, para quem está morto, é alegria, é divertimento, é graça, meu irmão. Como é que você suporta isso? Eu não lido com isso. Você está entendendo? Quando a gente fica tentando lidar, faz parte do processo, mas a libertação acontece quando você chega num lugar que a pessoa te pergunta e você: eu não lido. Eu não lido. Esse é o nível de libertação. Eu não lido. Como que você lida com as pessoas falando mal de você? Não lidando. Eu vou dizer de novo, você tem que pensar um pouco. Mas o quanto isso é poderoso. Irmão, eu não sei o que você está passando. Não sei o que você está vivendo, o tipo de perseguição que você vive, que você já viveu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tem alguém nesse lugar aqui que é objeto de conversas, de gente falando mal, de gente falando bem, sou eu. Geralmente assim, hoje já diminuiu bem, porque o pessoal já sabe como que eu reajo, já nem traz mais com tanta frequência. Mas de vez em quando aparece: nossa, estava em tal lugar, estavam falando isso de você, estava falando aquilo. Eu não lido, nem quando fala bem, nem quando fala mal, irmão. Eu não lido. Essa é a libertação. Essa é a libertação. Não lidar. Falou bem? Glória a Deus. Falou mal? Glória a Deus também. Vida que segue, irmão. 5 minutos depois eu nem lembro. Quando alguém fala comigo: eu vou te falar um negócio. Mas assim, fica pensando nisso não. Eu falo: ô irmão, quando você virar as costas aqui, você pode ter certeza que eu já esqueci. Minha mente está ocupada com outras coisas, irmão. Eu preciso tomar essa decisão. Eliseu, cara, essa é a unção que um homem morto gera através da sua vida. Para a gente terminar, Eliseu, depois de morto, a Bíblia conta, narra que Eliseu está enterrado, seus ossos estão ali, e um homem cai morto sobre o sepulcro de Eliseu. E quando ele cai ali, ele ressuscita. Há uma unção que só é liberada, uma porção de glória que só é liberado para aqueles que decidem morrer. Você só pode dar vida se morrer. Essa é a loucura da dinâmica do reino de Deus. Quer viver? Morra. Quer ganhar? Perca. Poucos estão de fato dispostos a isso, meu irmão. Todo mundo tem fé. Eu tenho fé para a grande experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, e está ali na fornalha dançando. Eu quero isso, eu quero dançar com Jesus na fornalha. Mas poucos têm a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego para dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas uma coisa eu não faço: eu não negocio o que eu creio. Fé para dizer que vai contar a história, fé para dar, para ganhar as coisas, todo mundo tem. Para dar é que eu quero ver. E dar sem segurança.
Dá sem segurança, dá sem saber. Porque em algumas igrejas aí é fácil você dar, porque vira para você e fala assim: pode dar que você vai ganhar 100 vezes mais. Aqui eu te falo, o seu pastor deu e ficou 2 anos andando sem carro. Aí você vê se você quer, porque você faz bem na fé mesmo. Não ganhei carro no outro dia. E também não foi ofensivo nem um pouco, porque eu não dei esperando ganhar no outro dia. E aí eu te pergunto, meu irmão, você tem fé mesmo? Só para receber ou fé para dar? Tem fé para ganhar ou tem fé para morrer? Se você quer ganhar, comece a morrer. Não vos maravilheis com isso. Vos afirmo que vem a hora em que todos os que estão mortos ouvirão a sua voz. Eu quero ouvir mais a voz de Deus, irmão. Aleluia. Aonde há medo, o amor não está aperfeiçoado. A compreensão de quem Deus é não está aperfeiçoada. Quando você compreende quem Deus é, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você compreende quem Deus é, o medo vai indo embora. E o medo é uma das maneiras que o diabo mais usa para governar a nossa vida, irmão. Davi era quem era porque ele tinha consciência de quem Deus era, e a consciência que ele tinha de quem Deus era deu consciência para ele de quem ele é. Nós precisamos passar mais tempo com a revelação de Deus, irmão. Nós precisamos passar mais tempo com a presença. Deus quer liberar grandes comissões no nosso meio. Tem muita gente aqui pronta já, irmão, com relação a conteúdo, bagagem. Mas aprisionado pelo medo. E muitas vezes esse medo dos homens faz com que você foque na coisa errada. Você quer a minha aprovação, você quer um cargo na igreja. Enquanto você foca nisso, você deixa de viver o que Deus tem para você. Se você não precisasse da aprovação dos homens, você não esperava um título para fazer. Você estava na rua pregando a palavra para as pessoas, orando pelos enfermos e eles sendo curados. Estava exercendo o seu ministério com aquilo que você tem nas suas mãos hoje. O que você tem nas suas mãos hoje é suficiente para derrubar os gigantes que estão diante de você. Se é uma funda, vai ser com a funda mesmo, irmão. Se é com a panela, vai ser com a panela mesmo. Talvez alguém aqui, quando eu usei panela, é uma resposta de Deus para você. Se o que você tem para oferecer para Deus é a cozinha, é o seu talento, então você vai derrubar gigantes com isso. Porque o segredo não está na funda, na espada, no cajado, na pedra. O segredo está na unção que reveste aquilo que está disponível nas mãos de um homem de Deus, que não tem medo não tem medo da opinião dos homens, da aprovação dos homens. Tem gente aqui que ama dançar para Deus, e eu, culto após culto, eu me pergunto: por que na adoração você não dança? Tem gente aqui que tem coisas para oferecer para Deus que ninguém está te impedindo. Em algum momento o diabo vai começar a criar fantasmas que não existem. Vai começar a criar impedimentos que só estão na sua cabeça e que ninguém está te impedindo. Imagina um ambiente de liberdade nesse lugar. Adoração, e quem gosta de chorar vai estar chorando, quem gosta de correr vai estar correndo, quem gosta de orar de joelho vai estar orando de joelho, quem gosta de orar sentado vai estar orando sentado, quem gosta de dançar vai estar na adoração, dançando para o Senhor. Eu gosto de dançar com fita, gosta mesmo? Nunca vi sua fita aqui.
Se você gosta, por que você não está fazendo? Essa cadeira aí é o suficiente para amarrar você? Se você é alguém com uma personalidade mais extravagante, por que na hora da adoração você fica sentado no seu lugar, ou então fica no seu lugar? Por que você não vem aqui para frente? Eu tenho pavor. Eu respeito quando eles têm uma direção de Deus, mas eu tenho pavor com o ministro que fica chamando gente para frente. Respeito que às vezes é uma direção muito clara de Deus, mas eu tenho pavor disso, que para mim é a falência da nossa adoração. Se precisa chamar, é porque ninguém está entendendo. Porque se é um lugar onde as pessoas estão compreendendo liberdade no espírito e não tem medo da aprovação dos homens, aqueles que são mais extravagantes vão estar fora do lugar, andando na igreja, orando, nem aí para nada. E nesse mesmo lugar, aqueles que são mais contemplativos são tão espirituais quanto, e vão ficar sentados no lugar deles só, aleluia, ou então com a mão para cima, só recebendo, cantando ao Senhor. Mas eu sei que tem gente aqui que não faz, não é porque não quer, é porque está aprisionado pela opinião das pessoas. Se nem no ambiente de adoração você consegue ser quem Deus te chamou para ser, qual que é a chance de você conseguir ser lá fora, que é um ambiente de pressão? Na igreja, irmão, você está preocupado com a opinião das pessoas. Na adoração, a música está tocando alto, ninguém está nem te ouvindo. A minha pergunta é: será que se as pessoas estivessem te ouvindo, você faria? Se a resposta for sim, nós temos um problema aqui. Medo dos homens vestido de aprovação das pessoas. Deu para entender? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos ouvir melhor a sua voz, Senhor. Nós podemos te entregar mais, Senhor. Nos leva essa noite, ou a partir dessa noite, em uma jornada de um mergulho mais profundo na sua presença. Tão fundo, tão fundo, tão fundo, que não ouviremos outra voz, senão a voz do Senhor. Quando você mergulha fundo, a pressão da água não te deixa ouvir mais ninguém lá fora, irmão. Se você ainda está ouvindo, você está no raso. Pode até estar submerso, mas não tão fundo quanto você poderia. Porque se você estivesse realmente fundo, você não estaria ouvindo a opinião das pessoas, a aprovação das pessoas e sendo governada por elas. Seu espírito de orfandade não sobrevive em lugares profundos demais. Esse espírito de orfandade que quer ficar dizendo para você o que você tem que fazer para ser, você vai mergulhando, você vai mergulhando, você vai mergulhando, chega uma hora que ele tem que soltar, porque ele não sobrevive nessa profundidade. Então vamos lá, irmão, vamos mergulhar mais fundo. É necessidade que você tem hoje, homem. Eu sei que existe um nível de honra, principalmente para homens que estão dando a vida pelas suas esposas, que é lícito, é direito seu. Mas eu preciso te dizer uma coisa: não receber não pode ter autoridade para matar você emocionalmente como está te matando. Porque ser livre da opinião dos homens, livre da aprovação dos homens, significa até daqueles que são mais próximos, ao ponto de Jesus não ouvir a direção dos seus irmãos. Você tem que ir agora lá para a cidade, eles têm que descobrir quem é você. Chegou a hora, eles aí Jesus tem que calar a voz de quem está perto às vezes. Você, esposa, tinha que ser assim. Seu marido tinha que te honrar.
tinha que cuidar de você, você tinha que se sentir amada pelas palavras dele, pela vida dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não ter isso não deve ter autoridade para matar você. Vamos mergulhar mais fundo. Olha, eu não posso batizar ninguém obrigado. A Bíblia orienta que aquele que é batizado tem que escolher isso. Eu não posso pegar o seu marido, agora falando espiritualmente, e batizar ele, e esse infeliz, esse carnal, atribulado, levantar, guardando você, honrando você, sendo mais doce com você. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mergulhar ele. Eu posso continuar aqui derramando o rio de Deus e uma hora ele mergulhar, provocando a vida dele, orando por ele, você orando. Mas a vida dele você influencia com oração, com amor. A mulher santa santifica o seu marido pelo trato. Mas a vida dele você não pode batizar, mas a sua, meu irmão, a sua vida você pode decidir ir mais fundo. Então vamos usar o que lhe acontece para que você vá mais fundo em Deus. Pelo menos isso vai te empurrar para um lugar glorioso em Deus. Aleluia. Aleluia. Onde há amor, há morte, irmão. Onde há amor, há morte, irmão. Aonde há amor, há morte, a renúncia, a morte do eu, morte de você mesmo. Você vai deixando de existir em prol de quem você ama. Eu amo filhos. Casamento é um mergulho para a morte, irmão. Um homem casado que entendeu o casamento é um homem que está sendo livre dos egoísmos e de muitas vaidades da vida. Mas se ele tiver filhos, meu irmão, quando os filhos chegam, a rapinha do tacho da vaidade, do orgulho, do egoísmo, vai morrer de vez. Filhos, família, é um lugar de libertação para o homem, meu irmão. Como eu estou morrendo nos últimos dias. Eu olho para aquele serzinho. Estava pensando no dia que ela nasceu. Deus me trouxe essa palavra. Peguei ela no colo, Deus já deu o recado. Peguei ela no colo, aquela bolinha de carne rosa. Deus falou no meu coração: você vai morrer mais um pouco agora. Você vai morrer de um jeito diferente agora. E meu amigo, como é que pode aquela bolinha de carne rosinha em silêncio me matar? Em silêncio ela vai matando o meu eu, correndo de um lado para o outro em casa para fazer isso, aquilo. A minha mulher me matando. Tô igual doido, serve Tito, serve ela, serve a neném. Quando eu tô indo servir o Tito que tá falando que tá com fome, na metade do caminho a Natália já grita pedindo fralda. Aí eu chego na Natália, a neném já chorou, tem que correr pra neném. Aleluia, eu quero ter logo 10, irmão. Aleluia. Vamos lá, meu irmão, quem ama morre. Quem ama morre. Se você ama Jesus, morrer por Ele é lucro. Se você ama Jesus, morrer por Ele é privilégio. Se você ama, morrer é privilégio. O quanto você ama está ligado com a sua compreensão do privilégio que é morrer. Quem ama de verdade, e quanto mais ama, mais encontra privilégio na morte. Aleluia. E começou uma tempestade. Fantasmas adormecidos na mente deles foram acordados. Eles eram pescadores, homens do mar. E como pescadores, ouviram muitas histórias.
de homens que dizem ter visto fantasmas. E quando você vê um fantasma, significa que a sua hora chegou, que você vai morrer. E esses homens estão atribulados, inquietos dentro do barco. Vamos morrer, vamos morrer! E de repente aparece uma silhueta vindo sobre as águas. E a silhueta que vem vindo, primeiro é recebida como um fantasma. O texto diz que é um fantasma vindo sobre as águas. Eu quero liberar uma palavra aqui. Nas áreas aonde você tem mais medo, Jesus vai vir de dentro delas e você vai ter revelação de quem Jesus é. Nas áreas aonde você é mais afrontado por medos, por fantasmas do passado, em nome de Jesus eu libero essa palavra. Nas áreas aonde você tem mais medo, aonde você recebe mais afronta, eu oro para que os fantasmas sejam dissipados e revelação de Jesus venha no meio disso tudo. Naquilo que muitos corriam e evitavam, uma fornalha, foi aonde Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram revelação de Jesus, revelação de Deus, viram o quarto homem. Chega de deixar de ir por medo. Por vezes o livramento que você espera fora está dentro da fornalha que você evita. Vai com medo mesmo, vai confiando em Deus, vai sem dar voz ao sentimento, autoridade ao sentimento, e lá dentro o quarto homem vai dançar junto com você. Homens de ousadia não são homens que não recebem setas de medo. O diabo é um falastrão, ele sempre fala. Todos os homens de Deus receberam setas e afrontas do diabo. Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi tentado. O diabo tentou plantar medo nele. A diferença é que Jesus e os grandes homens de Deus decidiram através de qual voz eles iriam construir. E à medida que você não vai dando ouvido, não é aquela voz que vai diminuindo, ela continua lá no mesmo volume, mas vai parecer que ela ficou baixinha. Mas não, ela continua no mesmo volume, mas vai parecer que ela ficou baixinha. É porque o seu nível de revelação de quem você é em Deus, a sua mente está tão guardada que aquilo simplesmente não faz sentido e você simplesmente não lida com aquilo. E se você não lida, você não dá ouvidos, ainda que estejam falando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Jesus apareça nas áreas aonde você tem sido afrontado por fantasmas do passado, por mentiras ao seu respeito, dizendo que você não pode, que você não consegue. Em nome de Jesus, que revelação de Deus e de quem você é chegue para você. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe.